Esse caso que vou relatar aconteceu com meu avô materno, no ano de 1950. Embora muitos não acreditem e achem que isso seja coisa do imaginário popular, afirmo que esse acontecimento é verídico e tentarei aqui narrar os fatos ocorridos, pois quem os relatou a mim foi minha avó materna, esposa de meu avô, que vivenciou essa experiência do sobrenatural. Eu me chamo Esmeralda, moro em Manaus, no estado do Amazonas. O relato que aqui vou contar aconteceu com meu avô materno Chico. Hoje ele já está falecido. Meu avô Chico, na época do acontecimento, contava com 27 anos. Já era casado com minha avó e já tinha 2 filhas, sendo uma delas a minha mãe. Ele era do Rio Grande do Norte e veio muito jovem arriscar a sorte no Amazonas. Era um homem bem alto, tipo 1,85 m, e muito forte, corpulento, musculoso por natureza. E naquele tempo não havia academia. Ele conseguiu erguer uma caminhonete com a força dos braços. Era mecânico de carros. Tomava 1 litro de buriti todos os dias após o almoço. E sempre tinha uma lata de goiabada para acompanhamento nas horas das refeições. Isso era rotineiro. Nessa época, meu avô trabalhava em um órgão do governo federal, abrindo estradas federais ou dando manutenção nas mesmas. Na época do acontecido, ele estava em Manaus. Naquele tempo, Manaus era uma cidade muito pouco desenvolvida. As ruas não eram bem iluminadas. E as que tinham alguma iluminação eram pouco iluminadas e com lampião de gás. E basicamente tudo se resumia ao centro da cidade e o restante era mata fechada e com poucas habitações, sítios, enfim. Hoje existem vários bairros naqueles locais. E ele, meu avô, morava no centro da cidade, onde havia mais iluminação. E todas as noites ele saía do trabalho, como era de costume, lá pelas 9 horas, o que já era considerado tarde para aquela época. E como tudo era perto, chegaria em casa uns 30 minutos mais ou menos. Ele e seus companheiros eram levados de caminhão e deixados próximo às esquinas de suas casas, uma espécie de rota para casa. No caso, o meu avô apenas dobraria a esquina, daria alguns passos e já estaria em casa. Andaria poucos metros. No entanto, durante o trajeto do trabalho até em casa, ele e seus companheiros viram um cortejo de pessoas levando um caixão. Até aí tudo normal, pois era bem comum naquele tempo levarem caixões até o cemitério, independente do horário. Por fim, meu avô Chico chega ao seu destino. Desce do caminhão e, ao seguir em direção à sua casa, viu caminhando, em sentido contrário a ele, uma mulher, vestida de preto e com um véu negro, vestimenta muito comum na época em velórios ou em igrejas. Entretanto, meu avô, ao invés de ir para casa, foi em direção a essa desconhecida e resolveu abordá-la perguntando: "Onde vai você sozinha a essa hora? Posso levar em casa?" Porém, a desconhecida não respondeu e continuava a andar, cabisbaixa, sem responder às perguntas do meu avô Chico. Ele, contudo, insistia em falar com essa mulher e ela nada respondia. Ele então resolveu acompanhá-la assim mesmo e sempre perguntando para onde ela estava indo. Mas esse foi o pior erro do meu avô. Um dado momento, durante a caminhada dele, ao lado dessa mulher, ele notou que ela não estava mais andando lado a lado com ele, e sim ficando sempre um passo atrás. E mesmo que ele quisesse, ele não conseguia acompanhá-la. Mas, mesmo assim, ele continuava a insistir em saber onde ela morava, se poderia levar em casa, enfim. Deram alguns passos e mais à frente, quando em dado momento ele resolveu olhar para trás, qual foi o susto que ele teve?
A mulher estava numa forma sinistra, realmente assustadora, e o mais aterrorizante é que ela estava da altura de um poste de luz. Meu avô Chico se apavorou e passou a correr desembalado, desesperado de medo, ao mesmo tempo em que a mulher passava a persegui-lo também correndo atrás dele. Meu avô Chico correu alguns quarteirões, passou novamente na frente do órgão do governo em que trabalhava, fez todo o percurso da ida ao trabalho e da rota que o caminhão fazia quando conduzia até a próxima de sua casa. E a mulher continuava no seu encalço. Ele, desesperado, cortou o caminho por outra rua, para chegar o mais rápido possível em casa. Acho que o fato de ser atlético e forte o ajudou nessa correria, pois queria fugir o mais depressa daquela aparição monstruosa. Meu avô, já sem fôlego, conseguiu cruzar um pequeno igarapé que existia na época próximo à sua casa. Hoje está aterrado, com outras construções no local. Foi quando a dita mulher parou de persegui-lo e disse em tom assustador: "Foi o que te valeu, desgraçado, para nunca mais mexer com quem está quieto." E saiu a rir de maneira assustadora e sinistra. Mas não parou por aí não. Meu avô conseguiu chegar em casa esbarafudo, em pânico, quase sem conseguir respirar, batendo na porta desesperado. Meu bisavô materno abriu a porta e meu avô Chico chega quase a desmaiar nos seus braços. E ao ser indagado por ele do que havia acontecido, meu avô, sem fôlego, mal conseguindo falar, apenas aponta para a rua. Nessa hora, minha avó, meu bisavô e minha bisavó, que moravam todos na mesma casa, apenas viam um cachorro ladrando. Porém, pasmem, ele, meu avô Chico, afirmava que via essa mulher e que ela dizia que queria pegá-lo, pois ela ainda o perseguiu até a sua casa. E depois desse susto, ele não quis mais conversar com desconhecidos pela rua. Agradeço por ouvir o meu relato. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos. Muito cuidado com eles. Esse caso aconteceu comigo quando fui visitar um amigo, em Mariporã, São Paulo. Aquele fim de semana prolongado em Mariporã tinha sido bem divertido. Um dos meus amigos, que eu não via há tempos, morava num condomínio próximo à cidade. E foram dias de porres intermináveis, com muito heavy metal. Na última noite, havia um pessoal e a balada foi até as tantas. Todos de ressaca no domingo, acordei com uma sensação esquisita, uma mistura de tristeza com pressentimento ruim, com angústia. Mas não dei muita importância e procurei me distrair, achando que isso era efeito da ressaca. Passei um fim de tarde bem tranquilo, com muito sol e piscina, sem bebida alcoólica. Mas aquela sensação ficou comigo o dia todo. Eu não entendi o motivo. À noite, voltei para São Paulo e quando fui me deitar, começou o terror. Eu não conseguia pegar no sono e comecei a ver uma faísca perto de mim. E prestando mais atenção, vi que era a brasa de um cigarro. Tinha um cara fumando do meu lado. Era um sujeito pardo, com umas vestes simples, e ele não estava sozinho. Tentei não dar atenção, tentando compreender se não estava sonhando. Virei-me para o outro lado e vi mais pessoas, uns caras baderneiros e mal encarados. Levantei rapidamente e acendi a luz meio assustado, mas continuei achando que se tratava de uma forte imaginação. Resolvi tomar uma ducha e depois voltei a me deitar. E em alguns minutos, eles voltaram e um deles me disse: "A gente só quer se divertir um pouco, e bem longe do pai." Começou a me faltar o ar. Senti um aperto no pescoço. Ouvi uma risada baixinha bem perto de mim. Era como um sussurro, uma voz cruel. Parecia um bicho.
Uma coisa do inferno mesmo. Levantei-me num só, desesperado, ofegante. Nunca senti tanto medo na vida. A sorte é que meu irmão me socorreu. Ele conhece coisas desse assunto e tomou algumas ações que resolveram o meu problema. Eu não vou contar como foi, porque eu não quero abordar o assunto de religião. Mas da verdade, todos precisam saber. Nunca se exceda nos prazeres da vida. Existe um limite pelo qual não se deve passar. O controle passa a não ser mais seu. Os vampirizadores estão por toda parte e precisam sustentar seus vícios. Mas a coisa não é simples assim. Existe uma organização que os controla, uma força do mal que quer dominar o mundo. Eles ficam na porta dos bares, nos pontos de droga, nos prostíbulos, nas orgias. Uma pessoa vulnerável é facilmente dominada e passa a servi-los. Vampirizadores sugam as sensações de prazer, dilaceram a alma e escravizam. Muito cuidado com eles. Obrigado por contar o meu relato e uma boa noite. Perseguido pela bola de fogo. Vou relatar um fato ocorrido comigo, quando eu tinha 14 anos e morava num pequeno sítio, com meus pais, numa cidadezinha do interior do Paraná, chamada Pinhalão. Uma tarde, precisamos ir até o Patrimônio, que ficava a 3 quilômetros, levar uns sacos de arroz, para serem beneficiados. Processo que descasca o arroz, deixando pronto para o consumo. E tivemos que emprestar uma carroça de um tio, que morava a cerca de 1,5 km da nossa casa. Fomos até o vilarejo, chamado Lavrinha, e retornamos, perto das 18 horas. Passamos primeiro em casa, onde deixamos os sacos de arroz, e fomos até a casa do meu tio devolver a carroça. Não demoramos muito, pois tínhamos ficado de voltar logo para casa, que minha mãe, meu irmão mais velho e minhas 2 irmãs mais novas nos esperavam para o jantar. Saímos da casa do tio, já estava escuro, e após andarmos cerca de 500 metros, uma parte de subida da estrada, de onde dava para ter uma boa visão de tudo ao redor, por ser alto, olhei para um capão de eucaliptos e rodei uma estrada antiga, que também dá acesso à casa do meu tio, mas que ninguém a usava, por ser muito íngreme e estreita. A 1 quilômetro de onde nós estávamos, eu vi uma luz, parecida com uma tocha, dessas feitas com bambu, pano e querosene, muito usadas para caminhar à noite. Comentei com meu pai que alguém estava usando a estrada velha para ir à casa do tio. Andamos mais um pequeno trecho e novamente olhei para a luz. Levei um susto, pois a mesma estava maior e na altura da metade das árvores. Falei para o meu pai, que mandou correr e não olhar mais para trás. Não obedeci e me virei para ver o que acontecia. Agora, a bola estava na altura da copa dos eucaliptos e começou a vir em nossa direção. De imediato comecei a correr, muito assustado. Foi quando ouvi um barulho, como de labaredas cortando o ar. Mais uma vez olhei para trás e vi a bola muito perto de nossas cabeças, mas ela não produzia calor. Então gritei e espalmei as mãos para proteger a minha cabeça. Então meu pai me apanhou pelo braço e corremos pelo meio de uma plantação de café, até um capão de bananeiras. Quando chegamos, a bola havia sumido. Muito assustados, fomos para casa e relatamos o que havia acontecido. 2 dias depois, meu tio veio até a nossa casa. Resolveu o negócio de uns porcos com meu pai. Então contamos o acontecido.
Ele disse que também havia visto a bola de fogo, assim que saímos da casa dele naquela noite. Disse ainda que há algum tempo atrás, todas as noites, por volta das 7h30 às 8h, a bola aparecia no mesmo lugar. Ficava dançando no céu, depois desaparecia. Mas fazia tempo que não tinha mais visto, até aquela noite. Não sei o que foi aquilo. Até hoje não tenho explicação. Lá é muito comum ouvir histórias de pessoas que viram isso ou aquilo. Eu mesmo ouvi uma porção delas, mas nunca tinha presenciado tal fato. E sinceramente, espero nunca mais passar por isso. Boa noite. Eu sou o mesmo do relato da cobra de 3 cabeças, história vivida pelo meu tio. E hoje quero compartilhar com vocês outro relato, vivido por ele, minha avó, meu avô, minhas tias e o tio que ainda era criança, um relato passado. Bom, muitos anos se passaram depois do que aconteceu com meu tio. Ele já tinha se casado e formado a família. Minha mãe e meu tio também tinham crescido e agora ajudaram a minha avó a cuidar de seus irmãos mais novos. A vida na antiga casa se tornou muito difícil. Minha mãe conta que por muitas vezes eles comiam um pequeno pedaço de alguma caça ou até mesmo de peixe. Eles jogavam muito sal em cima do pedacinho de comida, para assim eles sentirem sede e se encherem de água. A vida não era fácil. Meu avô se mudou dali para uma casinha que era na beira de um rio, chamado Sarapoí. Ali a vida deles melhorou um pouco mais, em questão de alimentação e até mesmo de saúde, pois a cidade era muito mais perto do que o antigo lugar onde eles moravam. Porém, coisas muito macabras aconteceram depois de um certo tempo morando ali. E do outro lado do rio, morava o meu tio, o mesmo do relato passado, agora casado e com sua família. Meu avô começou a criar alguns animais, com a ajuda do meu tio e de alguns parentes, que ele tinha na cidade mais próxima. Ele começou a criar galinhas, patos, porcos e algumas cabras. A vida ali melhorou muito. A casa deles era bem alta, pois em período de cheia, se fosse baixa, iria inundar. E por isso tinha uma ponte que levava até uma certa distância da casa. E no começo da ponte eram amarradas as canoas e barquinhos para se locomoverem. Agora vou lhes contar pequenos relatos que aconteceram durante a estadia deles naquele sítio, até o último caso que resultou na saída deles daquele lugar. Como eu disse anteriormente, eles se mudaram para uma casinha na beira do rio. E agora, para ir para a cidade, era por meio de embarcação. E nesse rio tinha um pequeno atalho, que tinha o nome de furo, pois era um pouco estreito. A minha mãe me conta que meu avô sempre pegava esse atalho e com o decorrer dos anos, ela conta que esse atalho foi ficando mais largo. Mas não foi por mãos dos homens. E no meio desse atalho se criou um redemoinho, que no finalzinho da tarde ficava mais agitado. A minha mãe me conta que era uma cobra grande, que se mudou para lá. E quando minha mãe disse grande, ela não quis dizer as que a gente conhece e vê na internet, ou em cativeiro de 5 a 6 metros, ou até mesmo de 10. Ela conta que aquela cobra era um verdadeiro monstro, um demônio em forma de serpente. Certa vez, meu avô e meu outro tio, que ainda morava com eles, foram colocar algumas megadeiras e mariscar. E isso já era noite. E naquela noite, eles não chegaram. Voltaram apenas no outro dia, assustados e cansados. Minha avó, vendo o estado deles, logo perguntou o que tinha acontecido. E meu avô contou. Depois que nós saímos, passamos um pouco à frente do furo e ali colocamos nossas malhadeiras e fomos mais à frente pescar.
Então começou um reboliço na água, e com a luz da lua eu via 2 reflexos brilhando. Logo eu peguei a minha lanterna e apontei na direção daquilo, e vi algo como um grande tronco vindo em nossa direção. Mas o tronco não tem olhos e nem faz movimentos bruscos, como aquilo que vinha em nossa direção. Eu logo sabia que era a cobra grande. Então eu e o menino remamos, mas remamos muito, porque disso dependia a nossa vida. Chegamos na beira e eu puxei a canoa para a terra, para que a água não a levasse, e a gente correu o mais rápido que podíamos. Subimos uma grande árvore e ali ficamos até amanhecer. Graças a Deus aquele monstro não nos seguiu, porque aquela árvore talvez não fosse capaz de nos livrar dela. Mas eu é que não me atrevia a descer e tentar ir embora, enquanto eu não visse a luz do dia. Aí, quando amanheceu, voltamos para a canoa, pisamos na água de novo e viemos. Eu vim até aqui pedindo para não dar de cara com aquele bicho de novo. Minha mãe conta que ela também viu a tal cobra grande, que estava sentada com meu tio na beira da ponte, e eles viram ao longe aquelas 2 bolas brilhantes, que eram muito grandes. E naquela mesma noite, pela madrugada, minha mãe conta que eles ouviram algo encostar na praia. Eles ficaram ouvindo e até mesmo chegaram a pensar que era meu outro tio, que tinha vindo e encostado ali na praia. Mas aquilo fez um pouco mais de barulho, como quando se arrasta algo pesado na areia. Então parou e de manhã cedo, minha mãe e seus irmãos correram para a praia, a fim de ver o que tinha encostado ali. Ela disse que realmente parecia que um barco parou ali. Mas o estranho é que onde aquilo ficou parado, a terra não ficou só funda, mas ficou com marcas como um solado de bota, porém enorme. Ela diz que acha que foi a cobra grande que parou lá, e só não tentou entrar porque a casa deles era bem alta do chão. Agora, saindo um pouco dos rios, vou contar algumas coisas macabras que aconteceram dentro de casa. Certa vez, a minha avó estava dormindo em sua rede, até que ela sentiu que algo se apoiou em sua rede. Ela logo pensou que era algum dos seus filhos mais novos que perdeu o sono e veio deitar com ela. Aquilo foi descendo a mão, desde o punho da rede até onde ela estava. Tudo estava muito escuro, pois assim que todos dormiam, ela apagava a lamparina. Então aquilo, em um movimento brusco, a engasgou. Ela disse que não teve outra reação senão morder o braço daquilo, que era um braço muito gelado, magro e liso. E quando ela mordeu, aquilo soltou e correu. E ela, chamando meu avô, só viram algo se espremendo para sair. Ela queria sair pelo buraco onde eles urinavam. Eles utilizavam esses buracos para não ter que sair lá fora de madrugada. Ela nunca soube o que foi aquilo e nem imagina o que talvez poderia ser. Muitas outras coisas macabras aconteceram ali, mas não lembro muito bem de todas e seria muito grande o vídeo. Então, vou contar a última experiência que eles tiveram ali naquela casa. E essa foi tão aterrorizante que fez com que eles se mudassem dali. Um dia, meu avô e meu tio mais velho saíram para caçar. Era por volta das 2 da tarde. E eles voltariam assim que anoitecesse. Na casa do meu avô ficaram a mulher do meu tio, que foi com meu avô, a filha dela, minha avó, minha mãe, meu outro tio e meus tios que ainda eram crianças. Elas passaram a tarde toda ali, conversando e as crianças brincando no quintal. Chegando o finzinho de tarde, eles foram tomar banho em um pequeno igarapé que passava do lado de casa. Eles subiram e ficaram ali, esperando meu avô e meu tio chegarem. A parte de trás da casa não era coberta, tinha apenas o chão. A única parte coberta era a frente, e todos ficaram ali na parte de trás, conversando. E a noite chegou, e com a noite, também coisas estranhas começaram a acontecer. Minha mãe conta que elas começaram a ouvir os bichos muito agitados, que as galinhas começaram a cacarejar
e os patos pulavam na água desesperados. Que começou a dar um vento frio e os cachorros começaram a latir para algo que eles não conseguiram ver. Os porcos ficaram desesperados dentro do chiqueiro e as cabras berravam muito. Algo começou a bater nos cachorros e eles choravam muito. Era um barulho de bicho pulando na água, os cachorros latindo e chorando ao mesmo tempo. Os porcos desesperados. Era uma grande barulheira de animal. Então, eles pegaram as crianças com a ajuda do meu tio e minha mãe e se trancaram na parte da casa que era fechada. Ficaram ali, trancados alguns minutos, até que minha avó falou: o que quer que aquilo estivesse lá fora, aquela casinha não era capaz de protegê-los. Então eles abriram a porta da frente e correram pela ponte, pois na ponta da ponte tinha algumas canoas e eles tentariam ir para a casa do meu tio, que ficava do outro lado do rio. Mas quando elas iam saindo, puderam ver o foco da lanterna e viram que era meu tio e meu avô que vinham se aproximando. Todos embarcaram e saíram ao encontro deles, e quando chegaram perto, meu avô e meu tio perguntaram que gritaria de animal era aquela. Então minha avó respondeu que só podia ser o demônio. Eles falaram para elas irem para a casa do meu tio, que eles iriam até a casa para ver o que estava acontecendo. Quando eles iam chegando, meu avô gritou: "Quem está aí?" Mas nenhuma resposta foi dada, senão o grande barulho de desespero dos animais. Os cachorros vinham na beira da água, chorando e querendo pular para dentro do barco. O desespero era tanto que meu avô nem tinha encostado na praia e os cachorros já pulavam dentro da água mesmo e vieram nadando para o barco. Mais uma vez meu avô gritou, iluminando com a lanterna para o rumo da casa. Ele teve como resposta uma grande ripada que foi dada na parede da casa. Neste momento, unanimemente, todos os animais se aquietaram. Só se podia ouvir o som de cachorro chorando baixinho. Quando essa ripada foi dada na parede, meu avô, que já estava em terra, entrou novamente no barco e ficou observando. Os barulhos voltaram, só que dessa vez em todas as paredes e portas da casa ao mesmo tempo. Meu avô sabia que aquilo não podia ser alguém, senão alguma entidade. Então eles viraram o barco e foram para a casa do meu tio e dormiram por lá. No outro dia pela manhã, quando chegaram em casa, notaram todas as portas e janelas abertas. Nada foi levado, e uma cadeira de balanço que meu avô ficava sentado, se balançando na parte de trás da casa, estava na parte da frente, e ninguém a tinha colocado lá antes. Infelizmente, meu tio mais velho e meu avô já partiram, mas ainda tenho minha avó, minha mãe e meu outro tio, que confirmam que tudo isso aconteceu e foi bem real. Desde esse ocorrido, eles foram morar na cidade, e a família se espalhou toda, morando alguns em uma cidadezinha chamada Guarapé, alguns foram para Macapá, e assim a família se dispersou, deixando para trás aquela vida difícil, sofrida e macabra. Isso não é nem metade do que aconteceu, mas isso é história para uma próxima oportunidade. Até breve, uma boa noite a todos. Um fumante incontentável. Tudo se passou na cidade mineira de Conselheiro Lafayette há alguns anos, com meu conhecido Moacir Lagden, que naquele tempo era graxeiro da Estrada de Ferro Central do Brasil. Certa noite em que estava de folga, ia Moacir subindo a rua Marechal Floriano, que dá na Praça Tiradentes, situada num alto, quando viu caminhando ao seu encontro um senhor que no escuro lhe pareceu bem vestido. "Queres me dar um fogo, por favor?" pediu o desconhecido. Moacir, com seu, acendeu o cigarro do outro, que depois de um simples aceno de agradecimento, tomou seu destino descendo a rua Marechal Floriano. Adiante, próximo ao cinema Glória, Moacir novamente, depois de ouvir passos, notou vindo ao seu encontro
outro homem, cujo aspecto, entretanto, se assemelhava extraordinariamente ao primeiro. E chegando perto, o homem pediu: "Queres me dar um fogo, por favor?" A voz era a mesma. Moacir sentiu um arrepio, mas não deu o braço a torcer, e com seu cigarro acendeu o do desconhecido, que com um simples gesto agradeceu e seguiu o caminho em sentido contrário. Moacir não podia compreender como o mesmo indivíduo poderia ter dado a volta de maneira tão rápida, contornando passagens que lhe tomariam um tempo enorme até poder sair à sua frente naquela mesma rua. De espírito prevenido, resolvido a tirar o caso a limpo, prosseguiu sua marcha e não tardou a ver que vinha novamente em sua direção. Mais que depressa, Moacir atirou fora seu cigarro e, quando o desconhecido se aproximou, parou como das vezes anteriores e pediu com a mesma voz: "Queres me dar um fogo, por favor?" Moacir tirou do bolso sua caixa de fósforos e riscou um. E, ao aproximar do rosto do desconhecido, teve um desmaio, caindo desacordado ao chão. Quando se reanimou, estava cercado por várias pessoas que o haviam encontrado no meio da rua. Eles contou, então, sua extraordinária aventura. E como todos demonstrassem curiosidade em saber quem era o indivíduo que 3 vezes lhe pedira fogo, Moacir informou simplesmente: "Uma caveira." Calafrio. Iola, Kansas é uma cidade dos Estados Unidos, e o que ali se deu por volta do ano 1908 me foi transmitido por minha mãe, Catherine Ritter, de nacionalidade Yankee. Minha mãe, que naquela época há 40 anos residia em sua terra natal, afirma ser absolutamente o fato comentado por todos os seus contemporâneos e que narro aqui. Naquele ano, em dia que ela não se recorda, a cidade de Iola, Kansas, fora abalada pela morte de um homem que caíra do trem de ferro a grande velocidade. Este passou a ser o assunto do dia. O corpo foi encontrado por um fiscal de linha 2 horas após o trágico evento, tendo o funcionário providenciado a remoção do cadáver ao necrotério, onde foi colocado sobre o mármore da mesa a fim de sair no dia seguinte à sepultura. O rapaz que então exercia a função de vigia do necrotério era primo de minha mãe e se chamava Clarence Peter, sendo reconhecidamente corajoso e descrente de superstição. Na noite, se achava ele sentado numa cadeira em seu posto de vigia, quando, pelas 2 horas, ouviu um estalo fortíssimo produzido na própria sala em que se encontrava. Se levantou rapidamente para verificar de onde vinha o rumor. Olhou, escutou e nada viu ou ouviu. Voltando a seu posto, já então alerta para não ser surpreendido, viu nitidamente o cadáver se levantar do mármore e, em ritmo cadenciado, caminhar em sua direção. Foi só. Com os olhos saltando de órbita, o vigia saiu em louca disparada nas ruas escuras de Iola, Kansas. Naquele tempo, sem iluminação elétrica, seus gritos apavorantes acordaram quase toda a cidade. As primeiras pessoas que chegaram a se aproximar do pobre vigia o encontraram lívido e trêmulo. Só momentos depois conseguiu contar a horripilante história. Em seguida, um grupo acompanhou Clarence ao necrotério, onde se verificou estar o cadáver no chão, contraído em arco. Somente no dia imediato veio a ser desvendado um mistério que tanto pavor causou a Clarence Peter e a tantos outros. A queda de trem que o desventurado homem sofrera foi de tal modo violenta que seu corpo rolou celeremente, tendo permanecido longo tempo enrodilhado, sobrevendo nessa posição a rigidez cadavérica. Ao ser levado ao necrotério a fim de que voltasse à posição normal e facilitasse depois sua colocação no ataúde,
foi amarrado à mesa com corda no peito e nos pés, forçando o corpo a retomar a posição horizontal. Não resistindo à enorme pressão em que o corpo fazia para tomar a posição em que enrijecera, a corda arrebentou e provocou o estalo que causara o enorme susto ao vigia, e ao cadáver cair ao chão, tendo antes dado a impressão de haver caminhado. Acrescentou minha mãe que seu primo, por via das dúvidas, não voltou àquele. O diabo atende logo. Trago a este relato os nomes de entes cuja memória venero até hoje e dos quais seria incapaz de me utilizar para divulgar fatos que não traduzissem rigorosamente a verdade. Há cerca de 80 anos, trabalhavam na construção da ponte sobre o rio Aleluia, entre senhores e escravos, as seguintes pessoas: José Mendes de Almeida, Nhugé Mendes, Joaquim Matias, Nhoquim Matias, Inácio Mendes de Almeida, Nho Inácio, Severino Alves de Almeida, Inácio Antunes, Felizmino Mendes de Almeida, todos proprietários. José Camarada, que trabalhava para vários patrões, e os negros Cipriano, Camilo, Benedito e Salvador, escravos de Nhogé Mendes. Inicialmente construíram uma passagem provisória para a condução de pranchões, vigas mestras e madeiras pesadas destinadas à construção definitiva da ponte. Esse serviço era feito à força de braço, nele intervindo senhores e escravos, que se misturavam na faina brutal. As peças mais pesadas, as vigas mestras, por exemplo, eram colocadas sobre a ponte provisória, construída já em certo declive, e dali, mediante um arranco em que se conjugavam as forças de vários homens, postas a deslizar até o lado oposto. Para sincronizar a manobra e dar unidade ao arranco inicial, o mestre do serviço costumava bradar em tom respeitoso, porém enérgico: "Vá com Deus e a Virgem Maria!" E os trabalhadores, juntando a palavra à ação, impulsionavam as valentes peças, respondendo: "Vá!" As imensas toras rangiam, então, na violenta fricção com os barrões de ponte e alcançavam facilmente a outra margem. Em ocasião de uma daquelas travessias, Nhoquim Matias, que tudo presenciava, achou de fazer uma de suas costumeiras pilhérias. Mal o mestre iniciara seu brado habitual: "Vá com Deus!" Nhoquim intercalou em tom de gracejo: "E com o diabo também!" No mesmo instante, com tremendo pasmo de quantos ali se encontravam, se ouviu estrondo ensurdecedor e o pontilhão desmorou, projetando ao rio o pesado madeirame e inutilizando completamente o árduo serviço de tantos dias. José Mendes de Almeida, que era meu tio-avô e que havia testemunhado o impressionante episódio, não podia o evocar sem denotar a emoção que o mesmo lhe deixou até o fim da vida. Missa encomendada. Há muitos anos, ouvi do virtuoso Cônego Varela, residente em Mariana, um espantoso caso por ele presenciado. Ia Varela celebrar a missa cotidiana que tinha lugar no alvorecer, e no momento em que se revestia do paramento litúrgico, viu entrar na sacristia uma senhora cuja fisionomia não lhe era estranha. Se dirigindo ao padre, a senhora, sem mencionar a intenção, encomendou uma missa para o dia seguinte. Varela tomou o aponto necessário, tendo a senhora declinado seu nome e residência. Maria Joaquina Gouveia, Rua Direita, número 15. No dia seguinte, na hora marcada, rezava o cônego o santo sacrifício da missa, oferecendo toda a oração com a mente na senhora, procurando assim corresponder às suas intenções não mencionadas.
Desde o início, constatara a presença de Dona Maria Joaquina Gouveia ajoelhada, rezando contrita, perto do altar. Terminada a cerimônia, o sacerdote se retirou à sacristia e, enquanto guardava o paramento, estranhou que até o momento não tivesse sido procurado pela senhora a fim de efetuar o pagamento da missa. Comentando o fato com o sacristão, este quis saber o nome da encomendante. O padre mostrou o caderno de aponto e viu o pobre sacristão ter quase um desfalecimento ao ler o que estava escrito. Maria Joaquina Gouveia, Rua Direita, número 15. Não te lembras de que essa senhora morreu há uns 5 anos? Só então o padre se recordou. Ainda atordoado, correu à nave acompanhado do sacristão. Lá ia a senhora se encaminhando à entrada da igreja, onde desapareceu misteriosamente atrás de uma pia de água benta. A careta da morta. Minha família residia na cidade de Água Branca, município de Delmiro, Alagoas, há 12 anos. Minha bisavó tinha uma irmã chamada Antônia, que também residia naquela cidade, a Rua São Bento, hoje conhecida como Rua do Caju. Todos nós, parentes mais próximos ou distantes, a chamávamos de tia Antônia, e essa senhora era muito trabalhadora, vivia apegada à sua máquina de costura, com isso ganhando um bom dinheiro. Seu marido era muito gastador e tudo o que apanhava consumia em bebida e prodigalidade inútil. Tia Antônia era excessivamente econômica e escondia todo o dinheiro que a costura lhe proporcionava. Jamais se descobriu onde ocultava sua economia. Um dia, a boa senhora adoeceu e em pouco faleceu. A família toda, muito unida, foi à sua casa fazer o velório. E já era tarde da noite, quando minha bisavó, irmã da morta, notou que tia Antônia parecia estar de mau jeito na mesa. O travesseiro muito baixo fazia com que sua cabeça ficasse muito inclinada para trás. No piedoso intuito de proporcionar ao cadáver uma posição mais cômoda, pediu que fossem buscar um travesseiro da cama da falecida. Como ninguém se mostrou com coragem de ir ao quarto da defunta, ela mesma foi, trazendo um dos travesseiros de uso da irmã. Levantou a cabeça da morta e qual foi seu espanto ao pousar a cabeça novamente no travesseiro que trouxera? Viu que o cadáver fazia uma careta medonha, contraindo a face, enquanto 2 lágrimas corriam de um de seus olhos fechados. Todos os presentes fugiram da sala em disparada, apavorados com o que sucedera. Só minha bisavó ali permanecera. Certa intuição misteriosa lhe induzia a ver naquela transformação facial um sinal de desagrado pelo que acabara de ser feito. Retirou o travesseiro e o examinou, e dentro dele estavam todas as economias da falecida. Era ali que ela guardava seu dinheiro sem que alguém tivesse descoberto antes. A careta da morta parecia significar seu desejo de não baixar a sepultura com aquele dinheiro sobre sua cabeça. Minha avó, Dona Júlia Torres, residente à Avenida Celso Garcia, 3138, Casa 3, na capital paulista, testemunhou o estranho episódio, pois era uma das pessoas presentes. O galho de Jaqueira. Aconteceu na cidade de Viçosa, Ceará, em 1929, o fato que venho narrar e que chegou ao meu conhecimento por intermédio do senhor Francisco Freire e de seu irmão João Freire, este residente à rua Cândido Mendes, 25, e aquele à rua Coronel Cota, 92, nesta capital. Um tio dos mesmos, chamado Manuel Coelho, que então contava 52 anos de idade, tinha o hábito de acompanhar em seu regresso ao lar uma parente residente na cidade de Camocim, todas as vezes que a mesma o ia visitar. Sucedia que, montado a cavalo logo na saída do sítio,
invariavelmente batia com a cabeça no galho de uma jaqueira existente no pátio, devido à rapidez com que o animal dava a partida, e também em razão da deficiência visual que atormentava o velho Manuel Coelho. Numa sexta-feira, quando se dirigia a Camocim com a sua parente, mais uma vez bateu a cabeça no galho de jaqueira e seu chapéu foi ao chão. Apiou do cavalo, apanhou o chapéu, o colocou na cabeça e, se voltando à árvore, exclamou enraivecido: será a última vez que bato nesse galho, porque quando eu voltar na próxima terça-feira, o cortarei de uma vez. Seguiu viagem a Camocim. Ali, deixou a parente e, quando se preparava para regressar, adoeceu subitamente, vindo a falecer horas depois. Dias depois, em certa manhã, os parentes que se achavam na varanda da casa ouviram de repente um barulho vindo de fora do pátio e correram a ver do que se tratava. Fora justamente o galho da jaqueira que tombara sem que houvesse razão plausível para isso, pois não estava ventando na ocasião, nem tal se dera durante a noite. Todos se recordaram então da jura que Manuel Coelho havia feito, tanto mais que estava numa terça-feira, e ficaram plenamente convencidos de que o velho, mesmo depois de morto, voltara para cumprir a promessa. O indispensável perdão. Este episódio fantástico aconteceu na cidade de Jaú, em 1920, no bairro João da Velha. Meu pai, Francisco Ribeiro Maciel, casado com Graciana de Azevedo, era um dos sitiantes do lugar. Naquela época, mantínhamos estreita relação de amizade com uma família pobre ali residente, a do senhor Tibúrcio Correia e sua esposa Dona Maria, conhecida como Maria do Tibúrcio. Nossas duas famílias viviam em grande amizade até o aparecimento de tia Benta, mulher invejosa, que passou a promover discórdia entre Dona Maria e mamãe, que se tinham como verdadeiras irmãs. Um dia, num baile em casa de Pedro Poli, todos se divertiam a valer, inclusive as duas famílias amigas. Em dado instante, a preta chamou Dona Maria à parte e lhe disse ter ciência de que a amizade que mamãe lhe demonstrava era falsa, porque ela gostava do Tibúrcio, com quem não tinha relação pecaminosa. Ao ouvir esta revelação, Dona Maria se encheu de ódio, dando crédito às palavras da mulher. Aconteceu que, no dia seguinte, quando mamãe foi a uma fonte próxima buscar água, ao se aproximar da casa do Tibúrcio Correia, observou que Dona Maria estava no terreiro em companhia de tia Benta. Com surpresa, no entanto, viu que a amiga, justamente quando passava diante da casa, lhe fechou a porta na cara, o que naquela época significava a maior ofensa. Mamãe chegou a casa chorando e só mais tarde veio se inteirar do motivo de tudo, e de joelhos pronunciou uma praga terrível. Se ela, Graciana, fosse culpada, quando morresse iria ao inferno, mas em caso contrário não perdoaria Maria do Tibúrcio, a qual deveria mugir como uma vaca e comer palha como um animal. Aconteceu que dali a 2 meses, Dona Maria passou a sofrer da cabeça, procurando palha para comer e mugindo como um bovino, tal como mamãe praguejara. Pouco tempo durou a infeliz senhora, que nos últimos lúcidos momentos pediu à mamãe que a perdoasse. Mamãe, que nunca mais a visitou e estando nossas famílias separadas, deixou de tomar conhecimento desses pedidos. No dia da morte de Dona Maria, muitos fizeram o velório ao corpo, menos qualquer um de nós. No outro dia, entretanto, foram à nossa casa buscar 2 bambus para fazer um banguê, rede para transportar o cadáver. Dona Maria foi enterrada no dia imediato, mas durante aquela noite, intrigados,
ouvimos com clareza um rumor lá fora, tal como se alguém batesse com um bambu ao chão enquanto gemia. Ai! Ai! Dentro da casa, ficamos tentando adivinhar o que seria aquilo, e mamãe exclamou: nada mais que Maria, que veio devolver o bambu. Neste instante, ouvimos passos como de alguém que se dirigisse ao interior da casa, se sucedendo um barulho como de pratos caindo ao chão. Corremos para ver, mas nada de anormal encontramos. Pouco depois, todavia, a casa ficou iluminada por uma luz verde, surgindo, encostada à porta, a figura de Dona Maria do Tiburcio. Dona Graciana, me perdoes. Ai, ai, meu Deus! Falou, dando um grito prolongado e desaparecendo. Nos dias seguintes, em quase todas as noites, ouvimos os mesmos rumores fora e dentro de casa, até que fomos surpreendidos pela visita da mãe da desventurada senhora, que nos fez a seguinte revelação. Maria me apareceu nesta noite e me causou grande perturbação a princípio. Depois, criei coragem para ouvir, e ela assim me falou. Graciana não me perdoou, mas vás até lá pedir para levar meus filhos à sua casa, porque hoje cairá um terrível temporal e as crianças têm muito medo. Mamãe, que muito já fizera por aquelas crianças, respondeu à pobre senhora que iria as buscar, mas que jamais perdoaria a falecida. Em 4 horas da tarde, o céu começou a escurecer e mamãe anunciou: aí vem a tempestade, preciso buscar as crianças. Dito e feito, mal trouxe os órfãos até nossa casa e o temporal desabou terrível, caindo o telhado de todas as casas da redondeza, menos o da nossa, que ficou intacto. Toda aquela gente sem teto veio então se abrigar em nossa casa, a enchendo. E assim ficou penando Maria do Tiburcio, até o dia em que meu pai mandou desfolhar fumo na roça. Até lá nos dirigimos, e no meio do caminho nos deparamos com a falecida Dona Maria, de cabelo solto, vestindo camisola suja de terra. Nós, as crianças, saímos em desabalada carreira, mas minha irmã, Laurentina, presa de medo, não pôde dar um passo. Nisso, se aproximou a falecida e a menina pediu aterrorizada: não me batas, pelo amor de Deus! Minha mãe ainda não te perdoou, mas eu não tenho culpa. Sou uma criança e posso te perdoar em lugar dela. Em nome de Deus, Dona Maria, estás perdoada. Neste instante, nós, que tudo presenciávamos a menor distância, ouvimos um grito e uma exclamação: graças a Deus! Depois desse fato, nunca mais a morte apareceu. Manuel Perna de Pau. Quando criança, eu morava com meus tios e minha avó à rua Assis Carneiro, 404, Rio de Janeiro. Minha tia, casada com um irmão de minha mãe, chamado Juca, era muito católica e não acreditava em manifestação sobrenatural, aparição ou alma do outro mundo. Um compadre desses tios, padrinho de sua filha, chamado Manuel, era portador de uma necessidade especial física. Não tinha uma perna, razão porque se tornou conhecido pela alcunha de Manuel Perna de Pau. Em certo dia, conversando em casa, minha tia manifestou mais uma vez sua descrença no fenômeno do além. Estando presente o compadre, este de gênio brincalhão, lhe disse: não acreditas nessas coisas, não é? Pois quando eu morrer, virei te dar uma carreira. Depois, com os dias, aquela brincadeira ficou completamente esquecida, e passados meses, seu Manuel veio a falecer.
Morava ele, então, à rua Alfredo Reis, pouco depois da encruzilhada da rua Cristóvão Penha. Na noite de sua morte, minha tia e sua filha, afilhada do morto, foram fazer quarto ao defunto, devendo ali permanecer até que meu tio as fosse buscar. Todavia, como o tempo foi passando e tio Juca demorasse, resolveram mãe e filha regressar sozinhas até a casa. 2 horas da manhã, o céu estava estrelado e o luar clareava tudo ao redor. Vinham ambas descendo o morro quando, no cruzamento da rua Alfredo Reis com Cristóvão Penha, começara a ouvir passos. O fato não teria a menor importância se os ruídos não tivessem aquela característica tão significativa para as duas mulheres. Eram passos de um perneta, exatamente como os do morto, cujo corpo acabaram de velar. No primeiro instante, nem mesmo a estranha semelhança foi de molde a assustar mãe e filha, mas as passadas se tornaram cada vez mais fortes e mais próximas, até a moça, curiosa, olhando para trás, viu algo que a fez gritar horrorizada. Mamãe, olhes o padrinho atrás de nós! Sem querer ver, a senhora segurou a filha pelo braço e disparou a correr em direção à casa, que ficava situada um pouco mais abaixo, e entrou a gritar ao marido. Este, que havia adormecido, se levantou e foi abrir a porta, se enchendo de apreensão ao ver o estado da esposa e ao ouvir seu assombrado relato, após o que saiu à rua, investigando por todos os lados em pura perda. Ninguém estava ali. Pouco depois, já mais calma, relembrando episódios passados com o falecido compadre, foi que minha tia se lembrou da pilhéria de Manuel Perna de Pau, zombando de sua incredulidade. Não acreditas nessas coisas, não é? Pois ao morrer, virei te dar uma carreira. Este caso me foi relatado por uma cliente há tempo quando fui à sua residência, aqui em Vitória, ver sua sobrinha que adoecera. Essa cliente, que se chama Maria Neves Marques, é professora aposentada do Estado e residente atualmente no Rio. Seu pai, Francisco Neves, morava com a família aqui em Vitória, em casa própria, vizinha à catedral. Certa vez, como o negócio não andava muito bem, foi obrigado a hipotecar a casa a um comerciante português com quem mantinha relação de amizade. Mensalmente resgatava uma parcela da dívida, colecionando religiosamente os recibos, até que, ao se aproximar o vencimento, havia pago toda a hipoteca. Então, por esquecimento ou confiança no amigo, Francisco Neves não legalizou a transação. Tempos depois, falecia. Mais tarde, Dona Terência Neves, a viúva, era visitada pelo tal comerciante português. Dizia ele que o falecido não havia resgatado a dívida, tanto que não dera baixa na hipoteca e que era preciso solucionar o caso pelo pagamento ou mediante execução judicial. Dona Terência se escandalizou com a atitude do comerciante, afirmando estar certa de que seu esposo pagara o que devia. O homem não se conformou e muitas vezes a procurou insistindo em seu ponto de vista, pois a viúva não apresentava documento que provasse sua alegação. Numa noite, Dona Terência estava na sala conversando com um amigo da família a quem relatava a pretensão do negociante que lhe queria tomar o único bem que possuía, a casa. Os dois comentavam um assunto quando ouviram um grito e o baque de um corpo no quarto da viúva. Correram até lá, encontrando caída no chão, desacordada, a empregada. Reanimaram a rapariga, que se levantou assombrada, dizendo: "Foi seu Chico Neves. Vim ao quarto apanhar um objeto e quando entrei vi seu Neves de pé, me olhando e apontando o último gavetão desta cômoda. Dei um grito e nada mais vi."
O caso procurou ser explicado como fruto talvez de impressão ou simples alucinação visual. A rapariga, porém, teimava ter visto perfeitamente. Era ele, seu Chico Neves. Então, o visitante se lembrou. Por que não abrem o gavetão? Foi o que fizeram. Logo em cima se achava uma sobrecasaca do falecido e num dos bolsos encontraram um pequeno volume. Eram os recibos do pagamento parcelado da hipoteca passados pelo comediante e somando o total da dívida. Com essa documentação, Dona Terência pôde dar baixa na hipoteca, salvando assim a sua casa. O corpo seco. Quero contar um relato que meu avô contava para mim quando eu era criança e que me marcou profundamente. Meu avô trabalhava em uma cidade que ele não se recorda o nome nem o estado. Ele e alguns amigos estavam trabalhando quando um homem se aproximou e perguntou: quem poderia cortar a barba e a unha de um rapaz? Meu avô se ofereceu para ir. Combinaram para o outro dia. Quando meu avô chegou, viu que estava em frente ao cemitério, um homem e a esposa dele. Logo chegou o homem que tinha falado com meu avô um dia antes. Apresentou a mulher e o marido e ela o chamou para dentro do cemitério. Meu avô achou que se tratava de alguma pessoa que morava na casa do fundo do cemitério. Por isso ele não estranhou. A mulher o levou até próximo à sepultura, que tinha uma casinha. Ela abriu a porta e abriu uma escadaria. Desceram alguns degraus e logo se depararam com cabine de vidro. E dentro dela havia um jovem rapaz, com um arreio no meio das pernas completamente seco e com a barba e as unhas enormes. A mulher falou que era dele que meu avô teria que cortar a barba e as unhas. Meu avô na hora sentiu aquele calafrio na espinha e quis saber a história. A mulher disse: ele é meu irmão caçula, totalmente diferente de nós, muito ruim e cruel com os animais. Em um sábado de manhã, ele levantou, arreou o cavalo e saiu. Demorou horas para voltar. Quando voltou, estava bêbado, xingando muito. Entrou para dentro de casa. Minha mãe desarreou o cavalo e soltou no pasto. Quando meu irmão saiu do banho e viu o cavalo solto, gritou com minha mãe dizendo que ela não deveria ter soltado o cavalo, porque ele ia sair novamente. Minha mãe tentou de todas as maneiras possíveis pegar o cavalo, mas ele não veio. Meu irmão, muito enfurecido, chicoteou minha mãe e jogou o arreio nela, falando: eu vou montado em você. Nessa hora, ouvimos um estalo. Chegamos correndo na cozinha. Minha mãe estava morta e meu irmão seco. Aí ela perguntou para meu avô: você vai cortar a barba e a unha dele? Meu avô disse: não, porque não sei o que tem no corpo dele se é ruim. Tenho medo de passar para mim. Porque você, que é irmã, não tem coragem de cortar. Imagina eu, que não sou nada dele. Então virou as costas e saiu. O homem da capa preta. Vou contar um outro relato que aconteceu comigo e com minha mãe quando morávamos numa chácara, a 3 quilômetros de Tanabi. Quando eu tinha uns 15 anos, eu quis começar a sair, ir na praça final de semana à noite. Meus avós não gostavam que eu fizesse sozinha por conta dos perigos, então minha mãe ia comigo. Para ir era super tranquilo, saímos durante o dia, mas quando a hora de voltar, era o pior pesadelo da nossa vida. Aquelas estradas escondem segredos antigos e obscuros. Enquanto a luz da cidade clareava a estrada, estava tudo bem. O pior momento era quando estava tudo escuro, que nem a lua clareava nada. Íamos andando e, para diminuir o medo,
Tentávamos esquecer que estávamos a pé, e só nós duas naquela estrada. Tinha uma figueira na beira da estrada que indicava metade do caminho. Ela era muito grande e medonha. Quando estávamos nos aproximando dela, ouvimos vozes de várias pessoas conversando, e ouvimos atrás de nós os galhos se balançando, sem nenhum vento. Era de congelar a espinha. Passávamos rezando. Eu não conseguia nem olhar para frente. Eu só olhava para o chão de tanto medo. E aí eu decidi naquela noite olhar para o que aquilo balançava os galhos. E quando eu vi, eu travei. Depois de muito tempo, minha mãe conseguiu me acalmar e perguntou o que eu havia visto. No momento que eu olhei para aquela árvore, eu vi um homem de capa preta pulando entre os galhos e logo sumiu. Andamos o mais rápido que conseguimos e eu olhei para trás e vi ele pulando na estrada. Gritei para minha mãe correr e não olhar para trás. Corremos um pouco. Logo veio um carro da cidade vizinha e nos deu carona. Foi a última noite que pedi para ir na praia à noite. O homem sem rosto. Minha mãe estudava à noite no supletivo. Ainda morávamos na chácara e ela pegava toda noite a perua escolar. E ouvia muitas histórias de um espírito de um homem com uma capa de boiadeiro com um chapéu que escondia o rosto. Muitas pessoas viram esse homem. Outras sentiam peso na garupa da moto e outras eram perseguidas por algo quando estavam de carro. Em uma noite de muita chuva e frio, o motorista da perua pediu se ela não ia com ele deixar os alunos bem mais à frente de onde morávamos, por onde passava a linha do trem. E essa história aconteceu lá. Chegando na linha do trem, eles viram um homem sentado. Até então, acharam que seria uma pessoa normal, mas embaixo de chuva, deixaram os alunos e vinham conversando. O motorista perguntou: "Você viu aquele homem sentado na linha do trem, com um cachorro ao lado dele?" Minha mãe disse que sim. Ele falou para ela que quando estava passando na linha do trem, o cachorro tinha os olhos vermelhos. E na volta para casa, não viram mais o homem sentado, mas viram ele em pé, na beira da estrada. E quando passaram, ele ergueu a cabeça. Minha mãe e o motorista gelaram. O homem não tinha rosto. Só Deus sabe como o motorista chegou na casa dele, porque minha mãe chegou pálida e gelada contando essa história. A boneca. Vou contar meu último relato que aconteceu na mesma chácara que contei anteriormente. Quando mudamos para essa chácara, eu tinha 11 anos. Minha casa era muito antiga e velha, dava muito medo. Nas noites de inverno, acontecia muitas coisas inexplicáveis. Ouvíamos algo correndo ao redor da casa. Os cachorros latiam muito. Meus avós e minha mãe saíam para ver o que estava fazendo barulho. Não tinham nada. E os barulhos paravam, mas era só entrar para dentro e trancar a porta que algo começava a correr ao redor da casa. Isso ia umas 2 ou 3 noites seguidas. Depois ficava tudo tranquilo. As pessoas contavam para minha mãe que ali naquela casa morava um homem, uma mulher e seus 2 filhos. Eles não tinham certeza do que tinha acontecido com a mulher. Ela sumiu. E uns dias antes ela falou para uma amiga que estava com medo do marido. E aí, logo ela sumiu. Ficou somente o homem e os filhos. Com o tempo, ele vendeu a chácara e foi embora com os filhos. E não ouviram mais nada sobre eles. Eu tinha ganhado uma boneca da madrasta da minha avó, a tão conhecida boneca amiguinha. Eu morria de medo dela, tanto que eu pedia para minha avó queimar ela. Uma noite, antes de minha avó colocar fogo nela, minha mãe estava dormindo no mesmo quarto que a boneca estava. E ela acordou sonolenta, ouvindo passos. Quando ela olhou, a boneca estava no meio do quarto, sendo que a boneca estava encostada atrás da porta, em pé. Rapidamente minha mãe acendeu as luzes do quarto e a boneca estava caída.
Minha mãe levantou, catou a boneca e colocou dentro do guarda-roupa. E no outro dia minha avó queimou ela. Graças a Deus que eu tenho um filho e não uma filha, porque depois que minha mãe me contou isso, peguei trauma de bonecas. Boa noite. Espero que gostem dos relatos. São todos reais, vividos por mim e minha família.